Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma meditação cristã, que hoje, por motivos técnicos, ela não está sendo postada ao vivo, porque no lugar onde eu me encontro faltou energia elétrica e eu não tenho então como fazer a transmissão online. Nós estamos iniciando a meditação cristã de número 278, cujo texto vem de Mateus capítulo 14, versículos 34 a 36, Marcos capítulo 6, versículos 53 a 56 e João capítulo 6, versículos 22 a 25. A meditação de hoje está intitulada O Pão da Vida, primeira parte, o começo da nutrição espiritual. Nós leremos então o texto evangélico para nossa análise e reflexão. O texto de hoje foi dividido em 3 partes. Na primeira é João. Na margem de Betsaida Júlias, parte da multidão esperou que Jesus aparecesse. Diz-nos João assim: No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar viu que ali não havia senão um barquinho e que Jesus não entrara nele com seus discípulos, mas que estes tinham partido sós. Chegaram, todavia, outros barquinhos de Tiberíades, perto do lugar em que tinham comido o pão, depois de o Senhor haver dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nesses barcos e foram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Segunda parte, Jesus peregrina curando de Genezaré para Cafarnaum. Esse texto está tanto em Mateus quanto em Marcos, nos versículos já relatados. Nós leremos Marcos, que são 3 versículos. E tendo atravessado além, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. E saindo do barco, imediatamente o conheceram, e correndo por toda aquela circunvizinhança, começaram a levar nas macas os que se achavam doentes, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrasse, nas aldeias ou nas cidades ou nos campos, punham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos a borda de seu manto. E todos os que o tocaram se salvaram, diz Marcos, se curaram, diz Mateus. Terceira parte. Em Cafarnaum, Jesus encontra seus discípulos e parte da multidão. Nós voltamos a João. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Nós anunciamos que, nesse momento, nós estamos perguntando quem é o Cristo, quem foi Jesus. E escolhemos uma parte do Evangelho, já vista aqui na meditação cristã, que aponta para uma passagem muito, muito significativa. Trata-se daquilo que nós chegaremos a identificar o Cristo como o pão da vida. Isso ocorre num momento em que Jesus operou aquele prodígio quando ele, em Betsaida, faz a multiplicação dos pães e dos peixes para em torno de 5.000 pessoas. E depois quiseram aclamá-lo como rei, ele não aceitou, ele despediu os seus discípulos
num barco e foi para um lugar isolado. E aquela multidão, parte dela ficou esperando porque queria continuar contato com esse ser fantástico que operara aquele prodígio. Dizem milagre. Mas Jesus vai, nós já estudamos isso na nossa primeira passagem, ele vai ser nesse momento que depois ele vai em direção aos discípulos que estão no barco andando sobre as águas, e na sequência, esse barco com os 12 e o Cristo, ele atraca numa praia próxima ali à planície de Genezaré, e depois ele despede de novo os discípulos, dirigindo-os para Cafarnaum, e ali, nesse povoado, nessas aldeias, ele permanecerá 2, 3 dias em peregrinação, indo na direção de Cafarnaum, que dista em torno de uns 8 quilômetros do lugar onde ele desceu do barco. Então, foi um momento em que ele esteve só, sem o acompanhamento dos discípulos, e certamente o relato que tem no Evangelho foi através de entrevista que aqueles apóstolos fizeram com pessoas do local que contaram o que aconteceu, e depois isso foi transcrito pelos evangelistas. Então, qual é a relação disso com a nossa pergunta, quem é o Cristo? Então, nós já estamos adiantando que através dessa passagem, porque nós traremos outras passagens também, que nos permitirá fazer outras identificações sobre o Cristo. O Cristo é um só, mas como nós estamos num campo ainda limitado pela linguagem, nós precisamos usar referências diversas que nos auxiliem a identificar a sua essência, a essência crística que, no nosso entendimento, como temos defendido com bastante frequência, essa essência crística, ela está presente no íntimo de cada um de nós. O espírito que nós somos é da natureza crística. No entanto, por razões diversas que não vamos entrar aqui, essa luz, essa chama foi apagada, foi velada, e nós estamos num processo de despertar, e para tal, os avatares, os mestres espirituais que vêm à Terra, deixam-nos uma mensagem esta suficiente para tocar-nos a fim de que nós recuperemos a condição essencial que somos. Pois bem, mas nós também vamos saber como é esta entidade, essa identidade, quando nós olhamos para um ser iluminado como Cristo e ele se apresenta diante de nós com a sua mensagem, com a sua orientação, traduzindo no nosso contexto as leis de Deus, e ao assimilarmos esta lei através dos seus ensinos, das suas vivências, nós vamos despertando para a nossa realidade essencial. Pois bem, nós queremos tratar desta passagem que ainda é um preâmbulo, porque todo esse conteúdo nós intitulamos O Pão da Vida, e serão, se não me engano, 6 partes que nós desdobraremos nas próximas semanas, nos próximos domingos, e estamos começando com esta que demos o título de o começo da nutrição espiritual. Porque o começo diz respeito a isso, né? Ali em Betsaida, naquele local, ele alimentou
fazendo com que aparecesse a substância material a partir de uma amostra de peixes e pães. Ele multiplicou o suficiente para nutrir toda aquela multidão e ainda sobrar alguns cestos com o alimento. Jesus naquele lugar ele também promove curas físicas, e como não tinha aquela multidão que acompanhava onde se nutrir, foi quando ele fez a multiplicação dos pães, que nessa ocasião foi a primeira, ainda haveria uma segunda. Então, depois de dar esta nutrição corporal, substancial, alguma parte daquele povo ficou sensível àquele contato com essa figura magnífica e quis mais. No entanto, ele se resguardou, ele teve um movimento de isolamento, e até isolamento produzindo o bem, conforme nos descreve Mateus e Marcos, né? Porque quando nós fazemos a harmonia dos evangelhos, nós estamos buscando a cronologia da descrição dos 4 evangelistas, e às vezes, como nesse caso, nós tivemos uma primeira parte em João, uma segunda em Marcos e Mateus e uma terceira de novo em João. Isso nos dá um norte de uma sequência cronológica. No entanto, o principal que nós queremos apontar é a respeito desta nutrição espiritual. O Cristo deu o pão material, o peixe, muitos apenas saciados no estômago ficaram satisfeitos, outros não, quiseram mais. O que aquele ser especial teria a dar além daquele pão material? É possível também, alguns estudiosos entendem assim, que mesmo este grupo que depois encontra o Cristo numa sinagoga em Cafarnaum e pergunta: como chegaste aqui, Rabi? Estava também ali interessado, já que naquele momento muitos desse grupo, dessa população, eram empregados rurais, agricultores que trabalhavam para os senhores da terra e não dispunham de muitas condições materiais. Ter recebido, como naquele momento, um maná do céu, que os seus antecessores também receberam lá no deserto de Moisés, então era um sinal dessa grandeza, né? Nós estamos num momento ainda que é parte do ministério do Cristo na Galileia, e estamos então entendendo que ele está passando a mensagem que permite que o povo o identifique como o Messias. Alimenta o corpo, cura o corpo e dá também a nutrição espiritual e a medicação da alma para que nós nos curemos mais profundamente. Então, nós abordamos o nosso estudo de hoje com 3 perguntas, e eu vou ler aqui a primeira: depois de nutridos pelo pão do corpo, o que as pessoas queriam do Cristo?